Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito de comunhão, tá? Então assim, vai ser um vídeo meio rápido, né, que eu vou estar explicando aí algumas coisas aí, o que você tem que fazer na hora da comunhão, né, na fila da comunhão, e também assim, como que você faz ali a hora que você recebe a comunhão, tá? Inspirai, Senhor, nas nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos aqui unidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, como falei, esse vídeo aqui vai ser bem prático, tá? Então, a ideia é mais assim, explicar a questão da comunhão, tá? Então, toda a missa, se a gente pegar, né, desde o começo até o final, a missa ela é como se fosse uma subida para o Calvário. Então, a gente está vendo seria a mesma coisa como se, de certa forma, a gente estivesse acompanhando ali Jesus carregando a cruz. E no momento em que a gente tem lá, em que o padre segura o cálice, né, e a Eucaristia, e o padre fala aquele por Cristo, com Cristo, né, nesse momento é como se, de certa forma, a gente estivesse lá em Jerusalém, aos pés da cruz, do lado de Nossa Senhora, olhando para Cristo crucificado. Então, a missa inteira, tá, é como uma subida ao Calvário. E o sacrifício de Jesus na cruz, ele para assim dizer, ele é rememorado, tá? Não é que Jesus morre de novo na cruz, tá? Mas assim, a gente faz lembrança do sacrifício de Jesus, tá? Então é como se, de certa forma, assim, a cada missa que acontece, o sacrifício de Jesus, por assim dizer, ele se renova, tá? Bom, então vamos lá. A missa a gente tem, né, as partes da missa. Quando a gente entra na hora da consagração, né, então, lógico que você tem que prestar atenção na missa inteira, né, mas nessa parte da consagração a gente tem que prestar muito mais atenção, né. E quando que começa a parte da consagração? Quando a gente tem na missa, né, a gente tem a questão do ofertório. Hoje em dia a gente está com época de pandemia, né? Então, a única coisa que a gente percebe assim do ofertório seria, por assim dizer, aquela questão da oferta da sacolinha, né? Mas naquele momento, né, se fosse numa missa normal, né, a gente viria duas coisas, né? Uma seria o quê? Que teria uma procissão de oferta, né, que seria no caso, vai entrar o cálice, vai entrar uma âmbola, né, ali com a Eucaristia. Às vezes entra também um negocinho que a gente chama de galheta, quer dizer, às vezes não, entra, né, um negocinho que a gente chama de galheta, que são, assim, duas garrafinhas, por assim dizer, né, uma que vai ter vinho e outra que vai ter água. E, se fosse o caso, né, poderia entrar ali também, de repente, em alguma missa festiva, né, às vezes pode entrar, por exemplo, assim, pão, pode entrar pão, vinho e uva, né, então no caso aí, estaria para fazer alusão ali à questão do pão e do vinho. Tá? Então, teria essa procissão de entrada até o altar, e após essa procissão de entrada, quer dizer, após essa procissão do ofertório, a gente teria aí a questão da oferta, que daí no caso seria passar a sacolinha, ou tem alguns lugares que às vezes ficam as pessoas paradas e eu vou lá na frente e faço a oferta. Então, após o momento do ofertório, né, quando a gente tem esse momento, se você estiver prestando atenção lá o que o padre está fazendo, você vai ver que o padre vai pegar o cálice, tá? Aqui eu tô com um potinho com ketchup, tá? Daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor porque eu tô com isso daqui. Mas você vai ver que na missa o padre vai pegar o cálice e ele vai estar fazendo uma oração, olhando para o cálice. Daí depois vai ter um momento que o padre vai pegar a Eucaristia, tá? E ele também vai fazer uma oração também, né? Ali, segurando a Eucaristia. E daí depois você vai ver que o padre vai lavar a mão, tá? Então, normalmente, tá? O padre faz o quê? Ele tem ali uma oração própria, tá? E não é uma coisa, digamos assim, que seria no caso para a gente estar ouvindo, de certa forma, tá? Não é que o padre está falando nada muito absurdo, mas a questão é que nesse momento se está cantando um canto de ofertório, tá? Se vocês voltarem, né, lá naquela época que a gente está tendo aí as missas que são transmitidas, né? Se você não tem canto de ofertório, você consegue escutar aí a oração que o padre faz, né? Que, né, na verdade ele vai estar fazendo
uma oração oferecendo o vinho, uma oração ali oferecendo o pão também, e até quando no momento que ele lava as mãos, ele também faz uma oração. Então, a grosso modo, passou do ofertório, tá? Quando acabou o ofertório, né? O padre Benjamin vai falar assim: orai, irmãos e irmãos, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, né? Então, desse momento em diante, nós estamos aí no que a gente chama aí de consagração, tá? Então, a partir desse momento, né, a gente tem que aí prestar muita atenção, né? Como falei, a gente deveria prestar atenção na missa inteira, mas esse momento é um momento ali que a gente tem que prestar muito mais atenção. E esse momento, né, ele no caso, que vai durar, né, aí no caso vão ter algumas orações, vai cantar o canto do Cordeiro, tudo, né, quando termina, né, após aí as orações, daí depois a gente vai rezar a oração do Pai Nosso, né, e depois a gente tem ali o momento da comunhão, tá? Então, para você entrar na fila da comunhão, né, lembrando que eu tenho que estar sem pecado grave, né, então, estou em pecado, vou ter que me confessar. Mas se eu estou sem pecado grave, tá? Estou com a minha consciência tranquila, falando, não, posso entrar na fila da comunhão, né? Qual que é a maneira como eu me porto? Então é por isso que eu estou gravando esse vídeo hoje, tá? Para a gente entender aí como que eu me porto na fila da comunhão. Então, para você que já recebe a comunhão, né? Ou para você aí que está se preparando para receber a comunhão, né? Como que é a maneira aí que você vai se portar? A gente tem, no caso, quem que distribui a comunhão, né? Então, no caso, seria o padre, tá? Ou se o bispo tiver, o bispo também pode distribuir, né? A gente tem aí o diácono, temos também os ministros da Eucaristia, né? E às vezes assim entra a questão ali do acólito, né? Que no caso ali também eles podem estar ajudando também a distribuir a comunhão. Mas supondo-se que nós não tivéssemos na época da pandemia, tá? A gente poderia de repente ter o que a gente chama aí de comunhão nas duas espécies, tá? E normalmente na missa a gente tem comunhão em uma espécie. Então qual é a diferença? Uma espécie seria só o pão, então só a Eucaristia aqui no sentido de pão, tá? E duas espécies seria o pão e o vinho, tá? Qual que é a diferença disso daí? Então, se fosse, por exemplo, geralmente na fila da comunhão, né, você entra e você vai comungar a Eucaristia, né? Então, no caso ali, é uma espécie que a gente fala, tá? Você está comungando apenas o pão. E se for o vinho, tá? O que acontece? O padre ou, né, no caso o ministro ali, quem estiver dando para você, vai molhar a Eucaristia no vinho, tá? E a Eucaristia embebida no vinho, tá? É o que a gente chama aí de comunhão nas duas espécies. Mas não pode esquecer que, independente de ser em uma espécie ou nas duas, você está recebendo Jesus por inteiro da mesma forma, tá? Outra coisa, independente de ser uma hóstia grandona, de ser uma hóstia pequena, ou de ser, de repente, um pedaço da hóstia grande, ou até mesmo um pedacinho pequenininho, tá? É a mesma coisa, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem algumas situações em que, às vezes, de repente, por algum motivo ou outro, puxa vida, acabou a comunhão, tá? Não tem mais lá, tipo, acabou. E se acontecer de acabar, né, a gente vai ver ali no caso que, como é que fala ali, o padre, né, ou geralmente ele fala ali pra gente, às vezes fala, ó, vai ter que partir, né. E, às vezes, assim, digamos assim, não quem está tendo catequese que a gente geralmente já dá essa explicação, mas você pega, às vezes, algumas pessoas mais antigas, né, que fizeram catequese lá quando era bem criança, às vezes fala assim, nossa, mas eu estou recebendo só um pedacinho, por que que na minha vez partiu a Eucaristia? Tá? Então, assim, não tem diferença, como eu falei, independente de ser grande ou de ser pequenininho, tá? Você está recebendo Jesus por inteiro, tá? E da mesma forma, independente de ser só o pão ou ser o pão e o vinho, você está recebendo Jesus por inteiro, tá? E vamos colocar assim, não é a quantidade, o tamanho da Eucaristia que vai influenciar. Lembrando que mesmo num pedacinho, mesmo num pozinho, numa colherinha, por assim dizer, né? Ali
naquele pedacinho Jesus está presente, tá? E como a nossa fé diz que Jesus é Deus, né? O poder de Deus é imenso, é muito maior, tá? Então, assim, não vai ser o tamanho da Eucaristia que vai determinar, vamos colocar assim, o amor, né? E assim, as graças que Deus vai derramar na sua vida, tá? Então, assim, independente do tamanho, tá? E de ser em uma espécie ou duas, você está recebendo Jesus da mesma forma por inteiro, tá? Muito bem. Por que tem a diferença da Eucaristia, né, tamanho pequeno para a gente e do padre de tamanho grande? Simplesmente para enxergar, né? Porque se o padre pega a Eucaristia pequenininha lá atrás, né, lá na frente, quem está lá atrás quase não vai enxergar. Agora, se o padre já pega uma Eucaristia grande, lá para trás, né, a pessoa ainda consegue enxergar. Por isso que a do padre é grande, né? No momento da consagração, a gente vê que tem uma hora, né, que o padre ele ergue a Eucaristia uma vez, né? E daí depois vai ter um momento que o padre vai erguer a Eucaristia e você vai ver que a Eucaristia ela tá dessa forma aqui, ó, tá partida, tá faltando um pedaço na Eucaristia, tá? Por quê? A hóstia do padre, ela já tem uma divisão no meio, então no momento da consagração o padre quebra, tá? Tem um momento certo lá que o padre quebra a Eucaristia e o padre coloca um pedacinho, tá? Por isso que já tem essa divisão, então o padre coloca um pedacinho dentro do cálice, tá? Qual que é o significado disso? Para demonstrar ali que o corpo e o sangue de Cristo estava ali presente na Eucaristia, é uma coisa só, tá? Então, por isso que tem essa divisão. E daí, quando a gente vê aquele momento lá do por Cristo, com Cristo, quando o padre levanta a Eucaristia, geralmente a gente vai ter essa visão aqui, que seria no caso da Eucaristia dividida. Tá? Muito bem. Teve o momento da consagração, estou no momento da comunhão. Né? Como que eu vou me portar? Supondo-se que não tivéssemos pandemia, né? A gente poderia receber a comunhão na mão, ou nós poderíamos receber a comunhão diretamente na boca. Só um minutinho só. Então a gente poderia receber aí, né, em duas formas, tá? Tanto na boca, tá? Como na mão. O mais comum é receber a comunhão na mão, tá? E daí tem aquela questão também de que algumas pessoas, às vezes, ajoelham para receber a Eucaristia, tá? A gente geralmente diria assim, um conselho, né, que eu daria é que você tem que olhar muito, por assim dizer, o que a comunidade está fazendo, tá? Então, assim, é uma missa festiva, vamos colocar então, supondo, tá? Não está tendo pandemia, tem muitas pessoas, tá? Não tem espaço ali quase, tá? Então, assim, não vai dar para você pegar, ajoelhar, vamos colocar assim, no momento ali de receber a comunhão, tá? Então, no caso, você poderia estar recebendo a comunhão de pé, como geralmente a maioria das pessoas fazem, tá? Tem algumas discussões a respeito disso, tá? Mas assim, a grosso modo, tá? Como eu falei, dá uma observada mais ou menos o que a comunidade está fazendo, tá? Receber a comunhão na língua, né? Tem muitas pessoas falam assim, nós não somos dignos de pegar em Jesus na Eucaristia, de tocar em Jesus na Eucaristia. Mas, da mesma forma, né, a nossa língua está tocando em Jesus também, né? Então, assim, é uma questão de respeito, lógico, tá? Não estou tirando isso daí, mas, eu diria assim que nós não somos merecedores de receber a Eucaristia, tá? E eu diria assim, nem de receber, muito menos de comungar, né? De tocar em Jesus, né? Mas, assim, por amor a nós, Jesus se faz presente na Eucaristia, né? E Ele quer vir fazer morada no nosso coração, tá? Mas, assim como eu falei, não tem pandemia, né? Supondo que não tivéssemos tudo normal, tá? Existiam algumas pessoas aí que já vi, né? Que tem esse costume de ajoelhar, né? Para receber a comunhão, tá? E também tinha algumas pessoas que, no caso, queriam receber a comunhão na boca, tá? Como que funciona? Tá aí, até mesmo aqui na paróquia, teve uma época que os ministros davam a comunhão na boca da pessoa, tá? Mas geralmente isso daí era quando você recebia a comunhão nas duas espécies, tá? Por quê? Se você está recebendo o pão, tá? Você vai simplesmente pegar ali a Eucaristia, né? E vamos colocar assim,
A não ser que você faça alguma coisa de segurar e ficar fazendo assim com a Eucaristia, tá? Mas não tem, vamos colocar assim, a grosso modo você vai pegar e já vai comungar, não vai ter problema, tá? Mas, quando a gente pega ali o pão e o vinho, né, tem aquela questão de molhar, às vezes a pessoa molhar demais, né? E daí o que acontece? A pessoa vai ter que lamber o dedo, né? Então fica uma coisa meio estranha ali, né? Então, geralmente, quando era nas duas espécies, era o próprio ministro que molhava e dava para a pessoa. Daí, no caso, ele dava na boca, tá? Supondo-se que algum dia você vai em algum lugar e o próprio ministro vir com a Eucaristia para dar na sua boca, tá? O que você vai fazer? Mostrar a língua, tá? Não é no sentido de eu não estou gostando de você. É você colocar a sua língua para fora, que seria isso daqui. E aqui o ministro vai pegar e vai colocar a Eucaristia na ponta da sua língua. Aqui grudou porque é papel, mas se você pegar a Eucaristia, aconteceria a mesma coisa, tá? A Eucaristia, ela é como se fosse uma massinha, um pãozinho, né? Então, quando coloca na língua, ela geralmente gruda, tá? Então, o que você teria que fazer é isso, é colocar a língua para fora, tá? Ela vai grudar na sua língua e daí você puxa para dentro, tá? Dessa forma. Então, coloca a língua para fora e no que ele colocar, né? Daí você puxa. A ideia seria essa daqui, tá? Às vezes, tá? Eu já fui ministro da Eucaristia, às vezes acontecia assim de repente você dá pra pessoa e de repente meio que a pessoa, não por querer, mas tipo assim, dá uma sei lá, meio que uma lambida na sua mão, tá? Então geralmente quem é ministro tem um paninho, né, que a gente chama de sanguíneo, né? Então no caso o ministro você tá ali, né? Então daí a gente dava uma limpada na mão, né, para distribuir para outra pessoa. Hoje em dia, né, se a gente considerar aí a questão de pandemia, né, doenças, essas coisas, então, assim, não vai ter essa questão de dar na boca, tá? Mas, assim, como eu falei, se você for um dia, tá, com a graça de Deus, a gente voltar à normalidade, você for numa igreja e ver que o ministro está distribuindo, tá? Você pode fazer desse jeito. Então, geralmente, tá, se eu, no caso, quero receber diretamente na boca, tá, e, como eu falei, não tô tendo pandemia, tá? Fora de pandemia, estamos numa situação normal, tá? E eu simplesmente quero receber a comunhão. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a mão geralmente para baixo, tá? Nas costas. E daí eu vou chegar na frente do ministro, colocar a língua para fora, ele coloca na minha boca e daí eu comungo. Tá? Esse seria o básico. Ah, mas tipo, puxa vida, agora não dá nesse negócio, eu tenho que pegar. Como que eu faço? Você vai pegar as duas mãos e sempre você vai pegar Jesus com a mão direita. Então essa daqui é minha mão direita, essa é minha mão esquerda, tá? Então você vai pegar a sua mão esquerda e colocá-la por cima da mão direita, dessa forma, tá? Por que a mão esquerda por cima? Porque o ministro vai pegar e vai colocar a Eucaristia aqui, ó, na sua mão esquerda. E daí com a mão direita você vai pegar a Eucaristia e vai comungar. Deu para entender? Então sempre você tem que pensar o quê? Na dúvida, eu vou pegar com a mão direita. Então a mão direita por baixo. Sempre assim, tá? Quando você chega na frente do ministro, tá? Independente de ser em uma, duas espécies, sempre o ministro vai fazer, ou o padre vai fazer assim para você. O corpo de Cristo, tá? E daí, como falei, você vai pegar, né? Vai estender a mão, né? E ali no caso, como é que fala? Como falei, sempre a mão esquerda por cima, daí você pega e comunga, tá bom? Bom, então isso seria no caso se fosse ali comunhão, como é que fala? Só na espécie do pão. A gente tem um outro detalhe também, que é a questão ali de como comungar, né? Então, para comungar, você pode, no caso, simplesmente engolir, né? Vamos colocar assim, engolir de certa forma seria meio que assim, colocou a língua, né? A hora que colocar, você vai puxar, né? A Eucaristia vai ficar na sua boca e como ela é fininha, ela de certa forma ali vai dissolver. Então você poderia simplesmente, vamos colocar assim, ir mexendo com a língua ali na boca, tá? Para ela dissolver até depois você engolir. Antigamente tinha pessoas que falavam assim, não pode morder a Eucaristia, porque você está mordendo Jesus. Só que assim, se a gente for pensar, Jesus se faz alimento para vir fazer morada no nosso coração. Então não tem problema
tá? Se por acaso você quiser morder, tá? Mas assim, é tão fininho, tá? Que dá simplesmente ali para você mexer um pouco, simplesmente com a língua, tá? E daí depois você engole, tá? Tem que comungar na frente do ministro, na frente do padre, tá? Então tem gente que às vezes tem aquele negócio de, ai, eu vou adorar Jesus. Na comunhão não é para você adorar Jesus aqui, tá? Então, porque de certa forma Jesus vai vir fazer morada no seu coração. Então adore Jesus, tá? No momento que você voltar ali pro banco, tá? No momento ali que você acabou de receber, tá? Esse vamos colocar assim, o que você deve fazer, tá? Então, e assim, a gente não pode esquecer também que existem pessoas mal intencionadas, tá? Então não vou falar que não existe, porque existe. E a gente tem alguns casos, tá? Inclusive se procurar na internet vocês vão achar vídeo, tá? De pessoas que pegam a Eucaristia para fazer macumba, para fazer bruxaria, para fazer outras coisas, tá? Então, recebeu a comunhão, tá? Independente de ser, lógico, se for direto na boca, não vai ter como a pessoa tirar da boca para guardar o que o ministro vai ver. Mas assim, às vezes na mão, tá? Tem gente que às vezes pega, recebe e vai andando. Não é para andar, tá? Com a Eucaristia. Recebeu a Eucaristia, já pega ali na frente do ministro e comungou. No máximo, tipo assim, acabei de receber, eu já vou andando, mas já vou comungando, tá? Mas eu aconselharia o quê? Na frente do ministro, recebeu, pegou, colocou na boca e já anda, tá? Porque também é aquele negócio, você começou a andar, às vezes corre risco de dar vento, tá? Pode parecer que não, mas como eu falei, a Eucaristia é fininha. Eu lembro que quando eu era ministro da Eucaristia, uma vez, ventilador na igreja, né? Deu um vento, fez uma onda e caiu a Eucaristia no chão, tá? Por quê? Ela é muito levinha, né? Então, assim, recebeu, comunga ali na frente do ministro, tá? E a gente tem caso, tá? Eu lembro que já ouvi caso ali de pessoas, que tá ministro, tá? Não lembro quem foi, que deu a comunhão para a pessoa foi andando, tá? E no caso ali, eu não lembro quem foi, se foi ministro, foi padre, que foi atrás da pessoa e falou assim, ó, ou você comunga ou você devolve, tá? Justamente porque essa coisa, tem pessoas que usam para fazer bruxaria, para fazer macumba, para fazer feitiçaria, tá? Então assim, existem, tá? Pessoas que fazem isso daí. Então, por isso, sempre comunga na frente do ministro. Bom, então, comunhão no pão, né, simplesmente, né, na Eucaristia, só na espécie do pão. Você pode, como eu falei, se for um dia, né, pode receber desse jeito, né, coloca a língua, né, ele vai colocar na sua língua, tá? Ou se voltar tudo à normalidade, você coloca o braço para trás, coloca a língua, ele já vai entender que você está querendo receber comunhão ali, né, na boca. Ou então, sempre desse jeito, mão esquerda por cima, né, porque daí você vai pegar com a mão direita, sempre com a mão direita, para você comungar, tudo bem? Muito bem, e agora a comunhão nas duas espécies, né, se por acaso um dia aí acontecer, tá? Quando que geralmente ocorre? Teve uma época aqui na paróquia que a gente tinha, os ministros tinham, né, um negócio que era assim, era como se fosse uma âmbula, tá? A âmbula é onde a gente coloca a Eucaristia. E na própria âmbula, ela já tinha um negócio que você colocava vinho também, tá? Então, se por um acaso um dia acontecer, tá? Daí o que acontece? Nesse caso, o ministro pegava a Eucaristia, molhava ali no vinho e dava na boca da pessoa, tá? Então, nesse caso, quando é direto nas duas espécies, tá? Geralmente vai colocar na sua boca, tá? Às vezes acontece em casos específicos, tá? De repente do padre às vezes chamar, tá? Ou bispo, não sei, às vezes chamar, tipo assim, pessoas que estão, por exemplo, que está casando hoje, ou os catequistas, tá? De repente alguma comemoração especial, então às vezes o padre estende um convite para comungar lá no altar. Então quando chega para comungar no altar, tá? Geralmente é nas duas espécies. Então daí o que acontece? Às vezes, né, você vai chegar ali com a mão, né, o padre vai colocar a Eucaristia na sua mão e daí você vai pegar e molhar ali no vinho, molhou e daí você comunga, tá? Às vezes, tá? Então tem essa coisa de você molhar, tá? Já chegou a acontecer também, né? Principalmente quando você é ministro,
do próprio padre aponta para você. Então o padre não dá, ele simplesmente aponta para você. Então você vai, pega uma Eucaristia, molha no vinho, né? E daí você comunga, tá? Sempre lógico, né? Toma cuidado, porque que nem que eu tô fazendo com ketchup, né? Mas o vinho, aquela coisa, né? Para não pingar tudo, porque lembrando, né? Independente de ser o pão ou independente de ser o vinho, Jesus está ali presente, tá? Então, vamos colocar assim, derrubei uma gotinha, só que essa gotinha é o sangue de Cristo, né? Então, assim, tem que tomar cuidado. Bom, antes de eu explicar, no caso, mostrar aqui a questão de pingar, bom, se bem que acho que até dá para mostrar, depois eu comento uma outra coisa, tá? Então, qual que seria a forma, tá? Quando você for fazer, não vai dar aquele negócio de enfiar a mão lá dentro, tá? Se você for mergulhar, colocar no vinho, não vai fazer aquela coisa de enfiar a mão lá dentro, lá, não é pra você dar banho na sua mão, né? No caso, enfiar a mão lá dentro do vinho, tá? Pega na Eucaristia e molha a ponta dela. Então seria isso daqui, ó, tá? Acho que aqui vai dar pra ver melhor, ó, tá vendo? Então é uma parte só da Eucaristia que você vai molhar, tá? E daí essa parte só, ali já não vai pingar, tá? E daí você vai conseguir comungar ali nas duas espécies, tá? Então sempre tomando cuidado desse jeito. Se fosse no caso ali, por um acaso um dia, de repente acontecer, tá? De você comungar no altar alguma coisa e te derem a hóstia do padre. Mesma coisa, pegou ali, né? Molhou ali no vinho, tá? Ó, molhou, pode comungar, tá? Como eu falei, independente do tamanho da partícula que a gente fala, né? Da partícula ali que você está recebendo, Jesus a mesma coisa. E se por um acaso um dia acabar a comunhão? Que às vezes, né, eu lembro que a época que era ministro, uma vez acabou, né? Então, geralmente, o padre ele já tem mais ou menos uma noção ali de quanta Eucaristia que ele vai distribuir. Se por um acaso um dia acontecer do padre, de repente, por algum motivo, veio gente a mais, não tava esperando o número, de repente acabou acontecendo ali de acabar, né? Geralmente, o que os ministros vão fazer? Né? Às vezes o padre já dá essa autorização já, tipo, ó, quando você perceber aí, você parte, né? Então, se um dia acontecer do ministro partir e der um pedaço pequeno para você, tá? Não vão pensar naquela coisa, nossa, na minha vez diminuiu, né? Porque tem gente que fala, nossa, mas por que diminuiu só para mim? Eu sou mais pecador que o outro? Não, gente, simplesmente porque acabou a comunhão, foi só isso, tá? E, como eu falei, independente do tamanho, é Jesus da mesma forma, tá? Uma coisa também que pode acontecer, tá? Mas aí você fala assim, mas por que o padre não consagra mais ali? Então a gente tem que lembrar o seguinte, que a consagração, tal, ou seja, o que torna vamos colocar assim, a transubstanciação que a gente fala, né? Que é transformar o pão e o vinho no corpo e no sangue de Jesus, é durante toda a consagração. Então não é simplesmente uma palavra do padre falar assim, Senhor, transforma esse pão. Não é só isso, é toda aquela parte da missa. Então, quer dizer, uma parte longa da missa. Então, se por um acaso, na hora da comunhão, o padre perceber que está acabando, tá? Qual que é a alternativa que tem? Uma é partir em pedaços menores e outra alternativa seria, eu tenho vinho consagrado, que está no cálice. Daí eu pego uma Eucaristia que não está consagrada, tá? Uma Eucaristia normal, quer dizer, que a gente chama simplesmente a hóstia, né? Mas no caso ali não está consagrado. Então daí eu pego ali a hóstia e eu mergulho ela, lembrando, né? Não é para mergulhar inteira, só uma partinha, né? E daí eu coloco no vinho. Daí o que acontece? Ela se torna consagrada por quê? Por causa do vinho, tá? Porque o vinho é o corpo, é o sangue de Cristo, tá? Então, como eu falei, independente ali da espécie, tá? É isso daí. Vinho, a gente toma, assim, quando eu era ministro, né? E tinha essa âmbula diferente, que tinha ali como se fosse um cálice dentro dela, né? Quando a gente terminava a comunhão, a gente tomava, tá? Mas ali, no caso, era porque a gente era ministro da Eucaristia, né? Se por um acaso um dia for convidado para uma missa, o padre chamar lá e o padre oferecer, daí você toma, tá? Mas caso contrário, tá?
lembrando que só no pão a gente está recebendo Jesus por inteiro, tá? Não é, vamos colocar assim, o pão e o vinho que vai tornar ali a Eucaristia, no caso, agora estou recebendo a Eucaristia melhor. Não, tá? Independente pode ser em uma espécie ou duas espécies, é a mesma coisa, tá? Muito bem, então comunga na frente do ministro, tá? E daí observa ali o que vai acontecer, né? No caso, vamos colocar assim, eu vou ter que colocar a mão, né? Vai colocar na minha mão, ou tá querendo dar na minha boca. Então perceba ali mais ou menos o que vai acontecer. Acabei de comungar. Daí você vai voltar para o banco, né? Vai sentar ali no banco, né? Ou vai ficar de joelhos ali, né? Mas você vai ter um momento ali, né? Que é um momento seu com Deus, tá? Então é um momento ali de adoração. E o que você vai falar nesse momento? Se você souber uma oração de cabeça, né? Você pode ali rezar essa oração. Então a gente tem algumas orações ali que falam assim, oração após a comunhão, tá? Então se procurar, tem algumas orações aí de alguns santos que você poderia falar, tá? Dá para você também simplesmente conversar com Jesus, que é uma coisa que eu gosto de fazer bastante, tá? Eu acho que assim, é uma coisa boa. Então é um momento ali de você pegar e falar assim, Senhor, obrigado por estar vindo fazer morada no meu coração. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. O Senhor sabe, e daí você coloca, né? Se entrega nas mãos de Deus, né? Fala assim, conta para Deus, não que ele já não saiba, né? Mas é você colocando, né? Você falando para Deus ali as coisas que Deus fez de bom na sua vida, né? As suas dificuldades, as suas tristezas, pedir ajuda para Deus, né? Então você tem ali um momento de você conversar com Deus, tá? Essa é uma prática, tá, que você pode fazer. Uma outra coisa também, se você quiser, você pode simplesmente ficar em silêncio, né? E se imaginar, né? Por exemplo, assim, olhando para Jesus, tá? Uma outra coisa também que você pode fazer, tá? Isso é o que fala lá no Tratado da Verdadeira Devoção, né? É você, por exemplo, assim, imaginar que você estaria diante, né? Vamos colocar assim, de Nossa Senhora de Jesus e os dois estão conversando. E você simplesmente está olhando para ele, tá? Então, assim, tem ali, né? Essas práticas ali que você pode fazer, tá? Então você vai ter ali um momento, né? Seu com Deus. Acabou esse momento, daí o que você vai fazer, né? Daí você abre o olho, né? E no caso, geralmente ali está cantando o canto, né? Então você, vamos colocar assim, canta junto com a comunidade, tá? Basicamente é isso, tá? E lembrando, né? Preparação para a missa, né? Então o ideal seria assim, que 1 hora antes ali da missa, né? Você já dá uma pausa, né? Nas coisas que você está fazendo ali, já começa a se preparar, né? Para receber, né? Porque você vai receber Jesus na Eucaristia. E lembrando que 1 hora antes da missa você não pode comer nada, tá? Tô com sede, você pode até beber água, tá? Mas assim, jejum, tá? Aí de 1 hora, tá? Antes da missa, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? Se tiver mais alguma dúvida, tá? Só vocês perguntarem. Então, com a graça de Deus, né? Estivemos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, pessoal.